Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso desafio Teclado do Zero à Prática. Na aula passada ensinamos uma música e mostramos como é que se toca a Nona Sinfonia de Beethoven e lançamos desafio para que você pudesse tocar essa música relativamente simples, mostrando que todos podem aprender, não importa a idade, não importa, mesmo que nunca tenha estudado teclado, você pode aprender a música que nós ensinamos. Eu me chamo Paulo Roberto, sou professor de música da Escola Belden e hoje vamos falar um pouco sobre uma das dúvidas que geralmente surge naqueles que estão iniciando o seu estudo no teclado, que é qual o melhor tipo de teclado para quem está começando. Mas antes, já deixa aqui embaixo de onde você é, qual o seu nome e quais as suas dúvidas, se você está iniciando no teclado, se você já toca há algum tempo, quais dúvidas você tem sobre essa questão do aprendizado de teclado, deixa aqui embaixo e vamos estar comentando cada uma dessas dúvidas, esclarecendo essas dúvidas na medida do possível. Então hoje é sobre qual o melhor tipo de teclado. Será que existe o melhor teclado? É preciso ter um teclado também para começar a aprender? Obviamente que é preferível ter um instrumento. Eu, particularmente, quando comecei a estudar teclado, eu não tinha um instrumento. No meu caso, eu emprestava de pessoas que tinham. Levava para casa, estudava um pouco, tinha que devolver, pegava uma outra vez, até que eu consegui comprar o meu primeiro teclado. Então é assim, a gente sempre tem que buscar alternativas para aquilo que a gente realmente almeja. Será que existe algo como o melhor teclado? Na verdade, já respondendo de forma direta, não existe algo como o melhor teclado. O que existe, na verdade, é uma variedade de teclados que atendem a diferentes demandas. Dependendo do teclado que você escolher, você vai ganhar sempre algo em um e perder em outro. Eu não tenho o melhor teclado, mas existem teclados bons, teclados recomendáveis, que você pode utilizar não somente para quem está iniciando, como também para quem já toca em eventos, como em igrejas, enfim. E é interessante porque essa questão do teclado para quem está iniciando, muitas vezes se recomenda teclados que vai prejudicar no teu aprendizado também. Às vezes é um teclado muito barato, com determinadas características que parece atender a tua necessidade do momento, mas na verdade pode te travar em alguns aspectos do teu desenvolvimento. Então é importante ter noções básicas de um teclado bom, não só para se iniciar, mas para tocar realmente. O seu desempenho depende de algumas características que o teclado deve possuir. E se você está começando a sua vida nesse contexto de música, de aprender teclado, vamos compartilhar agora com você algumas sugestões de algumas características que você, ao adquirir um teclado, você tem que saber se esse teclado possui essas características. Também vamos falar sobre média de preços, marcas de teclado, categorias, tudo isso vamos falar no decorrer desse encontro aqui. Você já tem algum teclado em casa? Você pretende comprar? Deixe também aqui nos comentários, tá? Se você tem já algum teclado, qual é o tipo do teu teclado, qual a marca dele? Coloque aqui embaixo, tá bom? E vamos então avançar aqui. Eu vou te mostrar agora algumas características básicas que são muito importantes que um teclado deve possuir. Então, se você está pensando em comprar um instrumento, leve em conta essas características, tá bom? Então, quais são as características básicas de um teclado bom? Repito, não só para quem está iniciando, mas até mesmo para quem quer tocar em apresentações e tudo mais. Então, uma regra básica é o teclado que você for escolher tem que possuir no mínimo 61 teclas, contando as teclas brancas e pretas. Se for menos que isso, aí já é um teclado basicamente de brinquedo, um teclado infantil. Não vai ser muito interessante para quem está aprendendo, realmente. Então, no mínimo é um teclado de 5/8. Esse teclado que você está vendo aqui é um teclado de 5/8. Então ele possui esse tamanho, possui 61 teclas. Você percebe aqui que as notas elas são 7 e a cada 7 notas se repete aqui no teclado. Então nós temos aqui um conjunto com as teclas brancas, 7 teclas brancas e mais 5 teclas pretas. Isso aqui forma uma oitava.
Então nós temos aqui uma oitava, 2, 3, 4, 5 oitavas. Então essa é a ideia de um teclado básico, tem que ter isso aqui. Se for menos que isso, não vai dar para fazer muita coisa, você vai ficar muito limitado, tá bom? Uma outra dica importante na escolha de um teclado é você saber ou perceber se esse teclado possui sensibilidade nas teclas. O que é isso? O teclado com sensibilidade é o seguinte, você pode tocar, a depender da força que você fizer na hora de tocar, as notas vai sair de um jeito. Por exemplo, aqui ó, toco devagar, estou apertando de forma suave, ó. O som sai bem baixo, bem tranquilo. Se eu tocar mais forte, o som vai sair mais forte. Isso é a sensibilidade nas teclas. Quando o teclado não tem esse recurso, o som fica monótono. Você toca, seja fraco ou forte, sai do mesmo jeito. Isso interfere na performance musical. Então, observe se o teclado possui essa sensibilidade nas teclas para você poder fazer a execução da melhor maneira possível. Tem músicas que você tem que fazer de forma mais suave, ser um pouco mais forte em alguns momentos, em atacar alguns acordes. E por isso que esse recurso ele é fundamental para uma boa execução de uma peça, tá bom? Então tente levar em consideração esse aspecto da sensibilidade nas teclas. É muito importante, tá bom? Um outro detalhe é a questão do pedal. Então você vai comprar um teclado, observe se esse teclado tem uma entrada para o pedal, tá? Como essa que você está vendo aqui. Se não tiver, você vai ficar sem esse recurso que é muito importante. Para que serve o pedal no teclado? Ele é fundamental na execução das peças. Por exemplo, tem músicas que você está tocando, o pedal ele serve para manter, sustentar o som. Por exemplo, tocando aqui, ó, você percebe que ao tocar as teclas e tirar os dedos de cima delas, o som ele termina rapidamente. O pedal ele ajuda para manter esse som, para estendê-lo. Então veja, eu vou usar o pedal agora, e mesmo tirando as mãos aqui, ó, o som ele prolonga, ele permanece. Essa é a função do pedal. Não só manter o som, mas também retirá-lo no momento que você quer que seja retirado. Então você está executando uma peça, em algum momento você quer fazer esse tipo de som, staccato, você pode fazer. Mas no momento seguinte você quer prolongar o som, aí você usa o pedal. Então esse controle é feito com o pedal. E é importante você ter esse recurso em mãos, porque senão você vai precisar, às vezes, estender esse som e não vai ter como fazer. E aí a execução da peça que você quer tocar fica muito prejudicada sem esse recurso. Então se o teclado não tiver essa entrada para pedal, não é aconselhável você adquirir esse tipo de teclado. Embora não tenham pedais, alguns teclados possuem um botão ou uma função que é do Auto Sustain. É um botão que você aperta e ele mantém esse som pressionado. Só que o problema desse tipo de recurso é que o som fica pressionado o tempo todo ao você acionar esse botão. Então, ou seja, você vai tocando e o problema é que o som ele vai embolando. As notas ficam todas misturadas. Porque com o pedal você retira ele em determinados momentos e não causa esse som confuso. Então observe tudo isso. Já vi pessoas que dizem, não tem um pedal, mas tem o Auto Sustain, então dá na mesma. Não é a mesma coisa, tá? O pedal é o pedal e ele faz toda a diferença, tá bom? Então observe esse aspecto também. E uma outra dica também importante na escolha de um teclado é observar se esse teclado possui entrada USB. Se tiver, você pode conectar ao computador e assim você também tem outras possibilidades interessantes para o aprendizado. Então você pode exportar música que você grava, você pode importar do seu computador para a memória do teclado e assim por diante. É um recurso que, digamos assim, não é um critério assim indispensável, tem que ter, mas se houver é melhor. As outras sim são muito importantes que tenham. E se tiver a entrada USB, bem melhor. Aqui uma outra coisa
ao você comprar o teclado, você não vai comprar só o teclado, né? É necessário alguns acessórios também que são importantes. Por exemplo, a estante ou suporte de teclado, onde você possa colocar. Você, ao colocar sobre uma mesa, um outro lugar, isso também pode prejudicar o teu aprendizado. Então é importante ter uma estante, um suporte adequado, que você pode ajustar numa altura ideal para você poder tocar. Um outro acessório importante que você deve possuir é uma capa ou um case para o seu teclado, para você poder guardá-lo. Você sabe que, por exemplo, o acúmulo de poeira, você coloca o teclado por aí, em qualquer lugar, ele pode danificar rapidamente. Especialmente a questão da poeira, ela é um fator para que as teclas comecem a falhar. Você deixou ali em algum lugar, não guardado da forma adequada, e esse acúmulo de poeira nas teclas faz com que, com o tempo, comecem a falhar teclas. E isso é um problema. E uma outra coisa que mencionamos já é a questão do pedal. Sobre a característica que você deve ver é se o teclado possui entrada para o pedal. E você deve possuir um pedal. O pedal existe, você consegue de diversos valores. Enfim, o importante do pedal, a função é a mesma. É manter o som. Então tem alguns pedais que são de determinadas marcas, são mais caros, mas tem pedais simples, baratos, e vai fazer o mesmo efeito de um pedal caro. Então você de alguma forma consiga um pedal para você poder estar utilizando no seu aprendizado. Se você começar a estudar música do jeito certo e usando os recursos certos, você vai ter uma fluidez melhor nesse processo. Se você aprender do jeito errado, com deficiências, isso pode se tornar complicado lá na frente de mudar. Então é melhor começar já do jeito certo. Vamos falar agora então sobre categorias de teclados. Existem basicamente 4 categorias: arranjadores, sintetizadores, controladores, workstation. Essas 4 categorias. Mas qual é a diferença entre um e outro? Primeiro, os arranjadores. Os teclados da categoria arranjador são os mais populares e também têm um custo-benefício interessante. Esses teclados eles possuem uma variedade de timbres, de ritmos, de recursos como sons de outros instrumentos, como bateria. São os mais populares. E, por exemplo, o timbre, quando a gente fala de timbre, são os tipos de teclado, de sons que você tem. Por exemplo, aqui esse aqui é um timbre, mas eu posso colocar aqui outro timbre. Vamos colocar aqui, por exemplo, isso aqui é um timbre diferente. E a outro. Então, essa categoria possui uma variedade de timbres, de recursos rítmicos também, e eles são aí os mais utilizados para quem está começando, e até mesmo não só para quem está começando, semiprofissionais e profissionais também utilizam teclados dessa categoria. O sintetizador é um tipo de teclado cuja principal característica é a questão da variedade de timbres. A diferença dele é que o som pode ser manipulado e ele é mais utilizado por bandas, em eventos assim de apresentações em shows, bandas. Ele é mais utilizado para esse fim, por profissionais que trabalham com apresentações a grandes auditórios, grandes públicos. Os controladores são teclados que não possuem timbre definido. Eles também são utilizados mais em estúdio, para gravações. Através dele você pode controlar outros instrumentos digitais. É necessário ter um computador para operar com esse tipo de teclado, mas como eu disse, ele é mais utilizado para gravações em estúdio. Os teclados da categoria Workstation são mais utilizados por gravações em estúdio, para arranjos, esse tipo de coisa. Eles são mais complexos, então eles são utilizados mais com essa finalidade de estúdio, de gravação. Porém, de todas essas categorias que nós mencionamos, os arranjadores são os teclados mais indicados, não só para quem está começando a tocar, como eu disse também por semiprofissionais e profissionais que já tocam em eventos, enfim. Os arranjadores são a melhor opção para você adquirir um teclado. Então você deve considerar isso, um teclado da categoria arranjador que tenha as características que nós mencionamos no início. Agora vamos a uma outra situação. Quais são as marcas de teclados arranjadores que podem ser indicados?
Nós temos, por exemplo, as marcas Casio. É uma marca boa, está aí no mercado também há muito tempo, é muito utilizada pelos músicos. Então, da marca Casio, nós podemos aqui falar de dois, basicamente. Nós temos o Casio CTK 3500, que tem todos esses recursos que nós mencionamos aqui, e é um teclado com um custo-benefício interessante. Nós temos o Casio CTS 300, que também é uma outra opção interessante para quem está começando. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a marca também Yamaha, que é uma marca também consolidada no mercado. E aqui nós temos duas indicações do Yamaha. Nós temos o YPT 360, que também tem esses recursos, essas características, e ele está disponível no varejo tradicional, tá? Você encontra ele no varejo tradicional. Temos também o Yamaha PSR-E 363, que também é uma ótima indicação. Esse tipo de teclado você já encontra ele mais disponível em lojas especializadas, tá bom? Temos também uma marca muito boa no mercado que é a Roland. E um tipo de teclados da Roland é o Rivas KB330. É uma ótima indicação também. E temos outras marcas que não são tão conhecidas assim do público, mas que são também interessantes. Mas essas três marcas, elas são aí inquestionáveis. Elas são indicadas e recomendadas pelos grandes músicos, tá bom? Em média, os preços desses teclados variam entre 800 a 1.200, esse valor varia, um teclado novo. Agora, você pode comprar um teclado de segunda mão, um teclado semi-novo, um teclado usado. Pela internet, por exemplo, você pode encontrar até menos que esse valor que eu mencionei aqui, essa média. Agora, a compra pela internet, apenas observe se esse teclado possui todas essas características, se o teclado está em bom estado. Você pode até comprar um teclado aí de segunda mão, mas veja se ele está bem conservado, bom para uso. Às vezes você compra aí um teclado que já vem com defeitos, aí não vale a pena também. Como eu disse, às vezes vale pagar um pouco mais, mas para ter uma coisa boa, para ter um teclado bom, tá bom? E levando-se em conta que essa média de preço é uma média que dá para ser para as pessoas adquirirem, não é um valor astronômico, não é isso? Então são teclados bons, que são usados não só, como eu disse, por iniciantes, mas também até por profissionais, e tem um valor interessante dessa média, como nós falamos aqui. Agora, é claro que se você não tiver condições de comprar um teclado com todas essas características e tudo mais, é aquela máxima. É melhor ter algum teclado do que não ter nenhum. Então, se você de repente tem um teclado já que não tem essas características, mas é o que você tem, utilize. E se planeje até você adquirir um teclado já melhor, tá certo? Como eu disse para você, no início eu tinha que emprestar de alguém que possuía um teclado. E a gente vai trabalhando e assim a gente vai conquistando o que a gente precisa. Então, se você tiver condições de comprar, leve em consideração todas essas características e faça uma escolha, uma compra acertada, que vai realmente trazer alegria e não dor de cabeça lá na frente, tá bom? Você possui já um teclado? Está pensando em comprar algum? Coloque aqui embaixo. Se você já tem um teclado, qual é o tipo do teu teclado? Se está pensando em comprar um teclado, comente aqui se essas dicas foram boas, se te ajudaram nessa escolha, nessa orientação. Lembrando que nós ainda temos mais uma etapa da nossa trajetória aqui, dessa jornada de teclado do zero à prática. E no nosso próximo encontro vamos falar sobre: é possível de fato aprender pela internet? Há pessoas que têm essa dúvida. Acham que estudar pela internet não tem o mesmo peso ou o mesmo valor de alguém que estuda numa escola de música física. É possível? Tem como aprender pela internet? Qual o melhor caminho? Será que apenas vendo vídeos pelo YouTube, por exemplo, eu posso aprender, posso me tornar um músico? Nós vamos esclarecer isso no nosso próximo encontro, onde vamos estar dando orientações, falando sobre vantagens e desvantagens de estudar pela internet. E tem mais. Nós temos, ao final do nosso próximo encontro, nós temos um presente para você. Algo que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você está com esse sonho, com essa vontade de aprender música,
aguarde até o nosso próximo encontro e você receberá esse presente especial que estamos reservando para você, tá bom? Chame outras pessoas para participar, que de repente não estão conosco ainda nessa jornada. Chame para o próximo encontro, que vai ser imperdível. Vamos mostrar que sim, existe um caminho, existe uma maneira onde você pode de fato se tornar um músico com pouco tempo, no conforto da sua casa, de uma forma acessível. Isso tudo vamos tratar no nosso próximo encontro. Só avisando, o nosso próximo encontro, o final dessa nossa jornada, ele vai ser ao vivo. E vamos estar respondendo, interagindo com você. Desde já coloque aqui qual é a sua dúvida, o que você gostaria que fosse respondido nesse nosso próximo encontro. Enfim, vai ser um encontro imperdível, onde nós vamos mostrar para você uma maneira eficaz de você se tornar um músico, estudando no conforto do seu lar, de uma forma assim, que não deixa nada a desejar em relação a um curso presencial, tá bom? Então se programe para estar conosco no nosso próximo encontro. Aguardo você lá.